Bem-vindo ao podcast, pessoal, ao episódio 03, nosso espaço de aprendizagem e desenvolvimento. No episódio de hoje, nós estamos aqui com Adilson Brito, sócio fundador, responsável pela assessoria de relações institucionais com negócios em energia. Então, hoje temos muito conhecimento bacana que a gente pode compartilhar com vocês. Bem-vindo, Adilson. Obrigado, Léo. Vamos sim, acho que a SET tem uma história longa aí, né? São 28 anos de atuação e com certeza o setor energia sempre foi, né, um setor que a SET tem atuado de forma muito firme e bem estruturado. Adilson, fiquei sabendo que o primeiro projeto em 1997 foi da área de energia. Conta um pouquinho para a gente nossa trajetória. O primeiro contrato da SET foi realmente para uma usina hidrelétrica, né, aqui em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. E ali nós começamos já com o projeto de porte, né, uma hidrelétrica, e foi uma experiência que deu para a SET condições de caminhar aí, né, no setor de energia por esse tempo de 28 anos. Interessante demais. E ao longo desse caminho, Adilson, o que a gente tem de bom para contar nessa história, toda essa trajetória, todos os serviços que a SET prestou, os estados que ela atuou? Então, é uma história eu diria de sucesso, né? Porque desde sempre, né, ao longo desses 28 anos, a gente sempre está trabalhando com o setor de energia. E a SET foi estendendo isso aí, né? Começou com as usinas hidrelétricas, depois vieram as chamadas pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, então usinas hidrelétricas de maior porte, as PCHs. Em sequência também já vinha trabalhando com linha de transmissão associada a esses empreendimentos, e a gente ampliou isso aí, né, entrando no setor chamado energias renováveis aí, eólica, solar e linha de transmissão. Então, realmente é um pacote completo de atuação que a SET tem no setor de energia. E nesse percurso, como que a gente pode definir nessa linha do tempo, dessa parte desde o início até o final do processo, de ponta a ponta? O que é o ponta a ponta? Ponta a ponta é exatamente isso, quer dizer, a experiência da SET às vezes antecede até mesmo o início do processo de licenciamento ambiental, que eu vou falar daqui a pouco as etapas, né, que seria, por exemplo, fazer uma avaliação ambiental preliminar, né, de um projeto ainda, né, de um possível empreendimento, né, para exatamente de início, né, ver o que tem de mais relevante para ser pensado uma estratégia de licenciamento ambiental, de sustentabilidade mesmo do empreendimento, né, do ponto de vista das condições ambientais locais, etc. Como também é uma requisição que acontece por parte de órgãos ambientais, né, são a avaliação ambiental integrada de bacias hidrográficas, né, que tem exatamente o foco de analisar aquela bacia e todo o potencial hidrelétrico, por exemplo, e as condições realmente de implementação desses empreendimentos, né? Assim também tem, da mesma maneira, estudo integrado de bacias hidrográficas, que são estudos preliminares ou estão ainda no contexto do licenciamento ambiental. Do ponto de vista do licenciamento, a gente vai ter, né, as três etapas clássicas aí, né? A licença prévia, que ainda é uma licença digamos assim, que dá o aval, né, ambiental para o projeto seguir, né, o empreendimento. A licença de instalação, que já seria a fase de estabelecer todos, de forma detalhada, os programas, os projetos ambientais previstos no estudo de impacto ambiental para serem implementados durante a etapa de implantação e operação. Em sequência, a gente vai chegar na licença de operação, mas antes disso tem a etapa de implantação do empreendimento. E é aí que tem um período de que tem que desenvolver a gestão ambiental a implantação daquele empreendimento, né? A execução dos projetos e programas ambientais, né? E, por fim, gerar o relatório, né, de solicitação de licença de operação, né, que mostra o cumprimento dos condicionantes dos programas e projetos para obter licença de operação. Obtida licença de operação, em seguida, vem já, está dizendo, a operação do empreendimento. E a gente vai ver na trajetória, vai falar aqui, que também na fase de operação, ainda continua a implantação dos programas e projetos, né, quer dizer, o desenvolvimento deles, né, que já foram implantados, mas a sequência e a adaptação deles para a fase de operação, e com uma coisa nova que a SET tem desenvolvido, que também a SET está se envolvendo, que se chama
OIM, né? Operação e Manutenção, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Tá, joia. E um pouquinho dessa trajetória do licenciamento, Adilson, dos estudos ambientais, como que eles são aplicados na prática? Assim? Na verdade, os estudos ambientais têm que ser feitos, né, de acordo com os termos de referência dos órgãos ambientais, né, e é importante que nesse caso aí, a gente vai falar disso também, nesse processo de licenciamento, além da parte do órgão ambiental propriamente dito, tem o termo de referência, etc., e tem chamado aqueles órgãos intervenientes, que são os órgãos, por exemplo, o IFAM, que cuida da questão do patrimônio cultural, arqueológico. No caso de Minas, inclusive, temos o IEFA também, né, que tem essa responsabilidade. A Fundação Palmares, no caso de comunidades tradicionais, né, comunidades quilombolas, etc., como também a FUNAI, quando se tem algum processo que tem alguma interferência ou tem alguma condição de estar próximo a áreas indígenas, né? E também, no caso aí, até mesmo, que é o caso da FUNAI, e também o INCRA, né? Quando se tem, por exemplo, assentamentos rurais, né? Implementados pelo INCRA. Então, esse processo é muito importante porque ele tem que ser estabelecido numa estratégia de condução e com dados que eu acho que é destacado no caso da SET, que é digamos assim, é uma marca da SET. Estudos técnicos feitos com muita segurança, estudos técnicos muito bem focados, feitos de acordo com os termos de referência, mas também com o que tem de mais importante em termos de estudos e de desenvolvimento de metodologias, etc. Então a SET já tem essa bagagem, né, que é um acervo e uma equipe técnica já com experiência de gerar esses estudos que sejam realmente estudos que venham ter uma boa aprovação no órgão ambiental, né? Que junto com o cliente seja estabelecida uma estratégia de desenvolvimento desses estudos, né? Então isso eu acho que é uma marca da SET. E dentro dessa expertise, como que funciona o relacionamento da SET com os órgãos ambientais, seja nível federal ou estadual? Então, isso é um ponto super importante, né? Isso também dessa trajetória de 28 anos nos deu essa bagagem, que é saber lidar, né, com o processo no órgão ambiental, né? O acompanhamento, a gestão desse processo. Aí a gente está falando de órgão federal, o IBAMA, tratamento do IBAMA, né, nos órgãos ambientais dos estados, né? Então, assim, a equipe da SET ela consegue conduzir isso muito bem por uma experiência de bom tempo, né? E mais do que isso também, como a SET trabalha em outros setores, em muitas regiões, às vezes ela tem experiência na área de energia, na mineração, de infraestrutura, isso gera, né, um valor agregado muito grande de entendimento daquela região do ponto de vista do bioma, das condições, da dinâmica ambiental da região, das condições de ocupação, etc., que isso realmente faz uma diferença. Se a gente aprofundar um pouquinho dentro de cada área, conta um pouquinho para a gente de cases especiais. Vamos chegar no case, mas ainda falando dessa questão dos órgãos, relação com os órgãos, uma coisa muito importante destacar é a questão, por exemplo, de órgãos como o IFAM, né? A SET tem uma equipe própria, né, de longa data, desde o ano 2000, já tem equipe própria de arqueologia, de estudos do patrimônio cultural, que dá uma tremenda diferença, né? Quer dizer, a gestão do licenciamento do empreendimento, ele já inclui, por exemplo, essa frente, por exemplo, com o IFAM. Da mesma forma, quando você tem a questão de comunidades tradicionais, né? Você tem equipe própria e tem um grupo de consultores também articulados com a SET, já trabalham com a SET de longa data, que dá essa condição de, eu diria assim, trazer uma tranquilidade para o empreendedor de que essas frentes necessárias para o processo de licenciamento, que não seja só com o órgão ambiental do Estado ou o IBAMA, mas também com esses que tem essa participação no processo, né? Aí vem a Fundação Palmares também, como eu já tinha citado, o INCRA e a FUNAI, né? Então a gente tem uma condição de conduzir isso aí de forma completa.
É importante o que você está dizendo, porque a gente está no Brasil inteiro, então, né? Exato. Então, ter esse recurso de infraestrutura e de recursos, né, humanos, intelectualmente falando, é importantíssimo, essa expertise, né, para tocar. Né? Você tocou num ponto importante, que é a abrangência da SET nesse setor de energia, né? A gente atua em todas as regiões do país, né? No caso hidrelétrico, na Amazônia, Rondônia, Amapá, Pará, na região do Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, com muitos projetos em Goiás de PCHs hidrelétricas, né, linha de transmissão, no Nordeste com eólica, com linha de transmissão, no Norte de Minas com solar, né, isso nos dá uma condição de atender o cliente em qualquer situação que ele tenha do ponto de vista regional, né? Tem muitos clientes que têm empreendimentos no Norte, no Nordeste, no Sudeste. A gente tem uma tradição em Minas enorme, São Paulo, Rio de Janeiro, no Sul, no Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a gente tem realmente essa abrangência nacional, uma atuação bem ampla. Então, nós, em outros episódios, a gente pode aprofundar em atuações de cada estado, né? Podemos. Aliás, acho que a gente pode até falar até por setores, segmentos separados aí, né? PCHs e grandes usinas, onde a gente tem atuado, o que temos desenvolvido, de transmissão, né? Solar, eólica. Perfeito. Vamos falar de case, então? Vamos lá. Dentro dessa experiência nossa, nós podemos dividir aí, igual você falou, eólica, solar, linha de transmissão, PCHs hidrelétricas. Conta um pouquinho de cada historinha para a gente, de cada área dessa de atuação. Eu gostaria de chamar a atenção em termos de segmentos, por exemplo, linha de transmissão. Né? A gente tem uma experiência, um case assim, de participar dos leilões com os empreendedores, né? Vão disputar o leilão da ANEEL de transmissão e ali analisar já antes, né? Fazer uma orçamentação do ponto de vista ambiental, dos custos, etc. Inclusive discutindo o melhor traçado, a melhor condição de desenvolver os estudos, a estratégia, que é muito importante na transmissão, a questão do prazo, do cronograma de implantação, né? E com isso entrar no leilão, participar do leilão junto com o cliente, né? Estrategicamente junto com o cliente. E já tivemos essa experiência, foi várias experiências, eu destaco duas. Uma que a gente fez já participando, 3 empreendimentos no Nordeste, fomos vitoriosos no leilão junto com o cliente e desenvolvemos todo o processo, né? A licença prévia de instalação, acompanhamos a gestão, implantação da obra e o início da operação. Entregamos já a chave, a gente chama-se de aniqueio completo, né? Um pacote completo. E assim a gente teve também outra situação também exitosa no leilão, e isso estamos implantando uma linha de transmissão também, trabalhando, né, no desenvolvimento de estudos ambientais de uma linha de transmissão, que vai pegar vai ter esse mesmo percurso, né? Então, esse é um ponto muito importante que a gente gosta de destacar, né? Que é esse caso da linha de transmissão com a participação lá no começo dos leilões. Né? Hoje, agora mesmo, esse ano, a gente vai ter um leilão né, da ANEEL para a transmissão. A gente está preparado, a gente prepara todo o material de estudo, já estamos estudando já, né? E vendo as experiências anteriores, a gente tem tudo preparado para o cliente chegar, já discutindo com ele uma proposta de alternativas, de traçado, etc. Outro case importante, a gente tem, por exemplo, uma grande usina hidrelétrica no norte do país, né, em Rondônia, no Rio Madeira, né, que a gente participou do licenciamento anterior e, em seguida, desde o processo de implantação, nós fazemos toda a parte de monitoramento, executamos todos os programas, parte do meio biótico, principalmente, né, e estamos, desde 2009, nessa consultoria, nesse trabalho, né? Durante a etapa de plantação e a operação até hoje. Então, são 16 anos, nós criamos uma unidade, né? Nós temos uma unidade em Rondônia, foi criada, instituída para isso, para, né, dar o suporte. Isso é uma coisa importante também. A SET tem essa condição hoje, pela trajetória dela, ela implanta unidades
locais. Isso é muito importante. Contrata mão de obra local, prepara a mão de obra, traz esse valor agregado também aí de regionalizar a atuação dela, né? A SET conta com unidades em várias regiões do país, né, que atende, né, a condição. E em qualquer região que vier atuar, a SET desenvolve isso, né, de implantar uma unidade ali. É interessante o que você está falando, porque o trabalho da SET, a gente pode dizer que é resumido nesse relacionamento sempre ao lado do cliente, vendo a necessidade do cliente no dia a dia, né? Não é só uma entrega. Isso, né? Tem chamado assim, o meio ambiente como parte do negócio, né? Os serviços ambientais como parte do negócio, né? Do empreendimento. É sempre o tempo a gente fala da gestão ambiental, aí você falou de case, por exemplo, hoje a gente tem uma experiência, um case de gestão ambiental, né? Da operação de 2 PCHs no estado do Rio de Janeiro, na divisa ali com o Espírito Santo. A gente está há 6, 7 anos fazendo toda a gestão ambiental da operação, né? Relacionamento com o IBAMA, com os órgãos intervenientes, com comunidades locais, inserindo mão de obra local, trabalhando regionalmente, etc. Então, assim, a gente faz essa parte de gestão ambiental é muito, digamos assim, preciosa para nós. A gente tem realmente uma boa experiência nisso aí. Eu acho que vale chamar atenção para isso também. Um ponto importante, eu disse, nós estamos associados também, então. Sim. A SET, por força disso, participa, né, das instituições, das associações, né, da BCE, da Beólica, da Solar, né, tem uma atuação nesses fóruns todos, né, em termos de discussão, né, digamos assim, da dinâmica do setor, né, que hoje está bastante diversificado no caso do Brasil, que é um país que tem, né, uma condição de produção de energia elétrica muito avançada, né, toda limpa, né, energia limpa, renovável, né. Aí entra, por exemplo, a questão da energia eólica. A gente está há um bom tempo no complexo eólico no Ceará, fizemos toda a parte de plantação dos programas e hoje está na fase de operação também, né, nessa mesma linha de atuação, que dar um suporte também para o cliente nesse processo, né, de gestão ambiental, né? Onde solar é a mesma forma, né? Então, a solar a gente tem uma pontinha aí que a gente vai chamar a atenção, que além de fazer toda essa parte do licenciamento ambiental, implantação, né, dos programas de etapa da obra e até o início da operação, a gente também busca um caminho aí que como atuar em OIM, né, operação, manutenção, como empresa ambiental. Isso é um capítulo importante. Vamos aprofundar nele, então. Vamos falar disso, porque a SET começou a perceber a importância também de atuar no OIM. E aí, no caso, só a gente chama atenção para a lavagem de placas, né? Né, que é super importante, no caso da geração centralizada, né, fotovoltaica, né, os grandes empreendimentos, e também a limpeza de vegetação. Por que isso? Porque a SET ela tem a pegada ambiental, digamos, né? Então, quando fala de lavagem de placa, não é só lavar a placa, né? Como lavar a placa de forma menos impactante, que pense, por exemplo, lavar a placa é essa água. Como é que é isso, né? A mesma coisa a capina, a limpeza da vegetação, né? Vamos fazer isso de maneira mais, de uma forma, digamos, mais articulada, que tenha uma pegada ambiental, que tenha preocupação com as condições ambientais, né? Não é só chegar e arrancar a vegetação. Né? Não é operação só, né? Não é só operação, né? Sim. Então, isso é um diferencial da SET hoje, realmente, no caso de energia renovável, fotovoltaicas. Né? Isso nós estamos atuando muito no norte do país. No norte de Minas. O norte de Minas está, né? O norte de Minas hoje é uma região mais importante de geração de energia fotovoltaica, né? Os grandes empreendimentos, né? E a gente tem ali uma experiência muito boa. Tá? Próximos 5 anos de atuação ali, nos deu um conhecimento, uma bagagem muito, muito boa. Né?
E é um Isso merece uma conversa específica, vamos ter né? sobre. Vamos chamar aqui. Mas vamos ter um podcast só para isso, né? Não, sim. Aí, sobre linhas de transmissão, Adilson, conta um pouquinho mais especificamente como que é a nossa operação dentro dessa pegada ambiental também. Pois é, veja, no caso da linha de transmissão, a gente tem aquilo que eu disse, né? O ponta a ponta que começa no leilão e vai até a operação. E no contexto da operação, nós estamos também aí a gestão, né, ambiental na operação de linha de transmissão. Nós estamos hoje, por exemplo, com um projeto, um empreendimento, Tocantins, Bahia, que a gente está fazendo a gestão ambiental na questão da linha de transmissão. Por que isso é interessante? Porque ao fazer a gestão, a equipe começa a perceber questões, por exemplo, que podem ser repensadas em termos de projeto, ou de problemas que começam a surgir na operação, né? Às vezes você não consegue ainda prever, né, nos estudos, até mesmo na implantação, e dali buscar a solução. E isso volta para a sede, porque a sede, como ela conta com essa bagagem, eu digo assim, essa capacidade instalada de equipe, de experiência e de desenvolver novas ferramentas. Aí eu vou falar de inovação, né? A SET hoje investe também em inovação, que vai ter um capítulo à parte para isso, sim, né, sim. Que é a questão de uso de tecnologia, né? E hoje a SET conta com uma equipe de ciência de dados, uma equipe de trabalho com a parte de tecnologia, e são os aplicativos, a questão de geotecnologia, né? Isso é super importante também, que perpassa tudo aí, né? Vai do licenciamento dos estudos até a operação. Eu tive uma experiência de visualizar um tour virtual para eólica. Isso. Um monitoramento. Eu achei sensacional. Ah, sim. Aquele foi uma ferramenta que utilizou, né, para acompanhamento, né, da implantação e depois da operação do empreendimento, né, do ponto de vista principalmente de vegetação, de compensação, né, ambiental, os processos de evolução de plantios, etc. Mas a gente fez também isso nesses empreendimentos do Nordeste, linha de transmissão. A gente conseguiu fazer um acompanhamento, né, da parte de recuperação de áreas e também, né, de reflorestamento, né, compensatório, muito importante. E agora pensando no cenário nacional, assim, Adilson, qual que é o futuro do mercado no setor de energia do Brasil? O mercado é amplo, né? Está aí. Claro, tem esses percalços, né? Mas o que eu acho que é destacável aí para nós, e a experiência nossa é importante, que a matriz elétrica brasileira, né, de geração de energia elétrica, ela é muito avançada, né? Porque basicamente, né, a grande parte da energia elétrica gerada é de fonte limpa, né? Então, assim, renovável, né? É o caso aí das hidrelétricas, das eólicas e solares, né? A gestão. E também as térmicas a bagaço de cana, por exemplo, né? As térmicas renováveis, né? Então, assim, isso é uma coisa muito boa, né? Muito importante, né? E temos aí hidrogênio verde chegando aí, né? Temos aí, de qualquer forma, a despeito de situações ainda de adaptação com a eólica offshore, né? Que é um desafio e está aí, né? E como também a questão a gente vê a linha de transmissão numa condição de responder, né, a própria demanda e geração, né, das renováveis, né? A linha de transmissão ela tem sido muito importante para isso. E como que a gente pode classificar o posicionamento da SET dentro desse futuro? Eu acho que a SET tem um posicionamento muito bom. Por quê? Porque ela tem uma trajetória, mas ela avançou também junto com o avanço, né, do setor, né, está aí a questão da eólica e solar, por exemplo, fotovoltaica, né, como também aí outras situações estão surgindo. Nós falando em hidrelétricos reversíveis, né, tem uma história interessante também que logo mais podemos ter um podcast a respeito. A SET está em parceria com a empresa e com a equipe de desenvolvimento da os famosos empreendimentos reversíveis, mas isso é um capítulo à parte, mas é uma ponta do que a gente está buscando e vendo avançando aí, né?
Então a gente pode considerar que a SET como parceira dos nossos clientes atuais e futuros clientes. Com certeza, está pronta por. Eu sempre falo, a SET não gosto de ficar falando muito do passado, gosto de falar do passado, presente e futuro, né? Que o futuro está aí, né? Então a energia renovável está aí, a questão né, a demanda por energia renovável está aí. Nem falar que é futuro, já está aí, vai ficar mais ainda. Não, perfeito. Então nós vamos pontuar, né, futuramente cada área, vamos aprofundar em cada área, cada segmento, solar, eólica, PCH, hidrelétrica e linha de transmissão, né? Isso mesmo. Vamos aprofundar em cada um e vamos compartilhar com o pessoal. Tem um spoiler aí que a gente vai falar em breve sobre OEM em solar e como é que a SET está atuando. Bom demais. Adilson, muito obrigado. Queria te agradecer mais uma vez, né, pela sua participação. A casa é sua, você vai ser nosso parceiro já. E agradecer a todos. Espero que a gente tenha contribuído. E até o próximo capítulo. Tem coisa boa vindo por aí, né? Se Deus quiser.